Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Neto, o seu coach, e hoje eu quero contar um pouco sobre a minha história e o que eu aprendi com a vida. Mas antes, entre no meu site www.osvaldoneto.com.br. Ali você terá um pouco sobre a minha história, sobre o que eu faço, o meu trabalho, os livros que eu escrevi e alguns vídeos de informações. Bom, eu quero começar contando um pouco sobre a minha história. Eu nasci numa família não muito bem financeiramente, uma família trabalhadora. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito para nos dar aquilo que o nosso sustento, a provisão. Sempre foram pessoas trabalhadoras, mas nós nunca tínhamos assim muitas coisas sobrando. Nós sempre estávamos com as coisas regradas mesmo. Então eu nasci, eu cresci, desde a minha adolescência eu sempre via as pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que tinham sucesso, tinham carros bons, boas casas, que tinham aparentemente vidas felizes. Então eu comecei a me interessar por isso. Com 13 anos de idade, eu comecei a ler, a estudar, a pesquisar sobre o sucesso, sobre liderança, sobre negócios. Eu comecei a me interessar por esse mundo. Hoje, eu já li mais de 500 livros acerca de negócios, acerca de espiritualidade, livros acerca de teologia. Tenho 3 livros escritos, que é O Segredo do Sucesso dos Empreendedores do Reino, Capital Intelectual e Coach a Solução, os 2 últimos pela editora Ser Mais. E eu comecei nessa caminhada, mas aos 19 anos de idade aconteceu algo que mudou minha vida, algo que marcou a minha vida, para algo que na verdade veio trazer uma transformação de vida para mim. Com 18 para 19 anos de idade, eu estava no auge da minha forma física, digamos assim, tinha dado baixa no quartel, tinha uma vida esportiva, praticava esportes, luta, corria. Mas com 19 anos de idade, um dia, eu comecei a sentir calafrios, a suar, a sentir um mal-estar no meu corpo. E isso foi piorando. Aquela noite, a primeira noite quando eu comecei a ter esses sintomas, eu tive muita febre. Fui no médico, o médico me examinou, falou, olha, aparentemente pode ser uma virose, alguma coisa assim, mas não sabia muito o que era aquilo. Me deu um remédio, fui para casa e a doença foi se agravando. Primeiro, segundo, terceiro dia, eu tinha muita febre, suava muito, comecei a perder muito peso e os médicos não diagnosticavam o que eu tinha. Não conseguiam entender essa enfermidade. No terceiro dia, eu falei para minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, falei, mãe, tá difícil, eu preciso ir para o hospital, alguma coisa assim, porque os remédios que eu estou tomando não tá resolvendo. Minha mãe me levou no hospital, fui internado. Lá, eles me examinaram e descobriram que eu tive uma pneumonia dupla que virou uma tuberculose. Então, tiraram a radiografia do meu pulmão, todo manchado, tomado pela doença. Eu ali naquele hospital, diagnóstico de uma doença terrível. Os médicos vinham, conversavam comigo, me examinavam. Algumas enfermeiras me davam apoio. Mas assim, aparentemente para mim era o fim. 19 anos de idade, com tuberculose, os 2 pulmões tomados pela doença. Aquilo estava, para mim, complicado. E eu passei 8 dias naquele hospital. Tinha dia que eu sentava na cama, tossia, durante 10, 15 minutos, saía aquela secreção com sangue.
parece que enfiava uma faca no meu pulmão, doía demais. E eu, assim, comecei a me abater ali. Poxa, na flor da minha idade, 19 anos, é certo que a minha vida também não tinha sido a mil maravilha que eu sempre sonhei. Eu estava frustrado, eu não sabia que faculdade eu ia fazer com 19 anos de idade, tinha terminado o ensino médio, mas não tinha feito uma faculdade ainda, tinha dado baixa no quartel, relacionamento amoroso também destruído. Sinceramente, teve momentos ali que eu achei que se eu morresse, não ia, para mim, tanto faz, porque a minha vida também não tinha valido tanta pena assim. Mas eu tomei uma decisão e eu comecei a refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo, aqueles 8 dias que eu fiquei naquela enfermaria. Eu comecei a refletir sobre a minha vida, o que eu tinha feito até ali, os amigos que eu tinha, os parentes, as pessoas que eu amava, as pessoas que me amavam, o que eu poderia fazer e o mais importante de tudo, o que eu poderia deixar de legado para outras pessoas, o que eu poderia contribuir para outras pessoas, qual seria a minha missão de vida. Eu comecei a me questionar ali. E é bem verdade que num dado momento ali eu dobrei meu joelho e fiz uma oração. Falei, Deus, eu agradeço por ter chegado até aqui, eu agradeço por tudo, por todas as coisas que eu vivi. Se eu não vivi momentos melhores, foi por decisão minha, mas eu agradeço, porque eu cheguei até aqui, 19 anos de idade. Mas eu fiz, completando essa oração, eu falei uma frase com Deus. Falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou deixar um legado na vida das pessoas. Eu vou fazer a minha vida valer a pena. E foi o que eu comecei a pensar ali naquele momento. O que eu poderia fazer? 8 dias depois, eu tive alta, só que eu tinha que continuar um tratamento, duraria de 6 meses a 1 ano, tomando remédio forte, remédios que poderiam descascar minha pele, cair meu cabelo. Eu estava trabalhando numa empresa, eu fiquei encostado ali pelo INSS durante 6 meses. Então foi um período que realmente, que eu passei fazendo esse tratamento com essa doença, foi um período que eu comecei a refletir sobre a minha vida, esses 6 meses. E eu sabia que dentro de mim, eu sentia que eu tinha nascido para algo maior do que aquilo que eu tinha vivido. Que eu tinha nascido para algo grande, sabe? Eu tinha muitos sonhos, muitos planos. E eu refleti. E eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus, a conversar com Deus sobre vários assuntos. Bom, depois desse episódio, dessa doença, eu fui curado. Hoje eu não tenho mais nada, tenho uma saúde de ferro. E eu fui, então, entender o que eu poderia fazer, qual era o meu potencial. E eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Algumas coisas que eu aprendi com esse episódio. Eu costumo dizer que eu sou um menino que teve uma segunda chance na vida. Eu tive uma segunda chance. Você que está me assistindo pode ter uma segunda chance também. Você que me ouve, que me assiste, você pensa, puxa, minha vida não faz sentido, eu não faço nada de interessante, eu me sinto insignificante, mas eu quero dizer que você pode ter a vida que você sempre sonhou. Você pode construir e deixar um legado para as próximas gerações. Mas primeiro, para que você deixe esse legado, não espere acontecer algo drástico, um acidente, uma doença, uma perda. Não! Ouça esse vídeo e a partir de agora comece a refletir o que eu tenho feito de bom, o que eu tenho contribuído para a vida das pessoas.
Às vezes o seu problema é simples perto de outros. Eu sei que o meu foi pequeno perto de outros, mas eu me ressignifiquei. Eu dei um outro significado para a minha vida. Eu dei um novo sentido. Minha vida passou a ser colorida. E eu comecei a perceber que eu tinha muito potencial. E eu quero falar contigo algumas coisas que você pode aplicar na sua vida. Primeira coisa que eu aprendi. Todo ser humano precisa ter fé. Todo ser humano precisa crer em algo. Precisa desenvolver essa fé. Porque foi essa fé que me tirou do hospital. Foi a fé que me levantou do leito, diagnosticado com uma doença terrível. Mas minha fé em Deus, me deu esperança. Primeira coisa, tenha fé. O que é fé? É acreditar que as coisas vão acontecer na sua vida. Fé é acreditar que as coisas que não existem, acreditar que elas já existissem. É você crer nas coisas antes mesmo de ver as coisas. Acredite primeiramente em você, no seu potencial. Mas às vezes você pode me questionar, mas que potencial? Eu estou desempregado, ou eu estou num emprego que eu odeio, ou eu faço algo insignificante. Eu sou uma pessoa insignificante para a sociedade. Se eu morrer hoje, ninguém vai sentir falta. Às vezes você está pensando assim. Mas a segunda coisa, você precisa conhecer a si mesmo. A pessoa mais importante que você pode conhecer aqui na Terra, que você precisa conhecer aqui na Terra, e eu quero apresentar essa pessoa para você, é você mesmo. Eu lhe apresento a pessoa mais importante na Terra que você pode conhecer. É você mesmo. Todos nós temos dentro um significado. Todos nós temos um potencial que muitas vezes está adormecido. Por quê? Porque quando criança, nós nascemos e nós começamos a descobrir o mundo. Nós não temos nenhum rótulo, nós não temos nenhuma forma quando nascemos, não é verdade? A gente começa a descobrir, começa a ver as coisas, entender, andar, falar. Mas aí, as pessoas começam a nos moldar, começam a colocar formas em nós. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você tem que fazer isso porque o seu pai fez. Você tem que ser um médico, um advogado, isso e aquilo, porque o seu pai é, a sua mãe é. Ah, você não pode ser tão curioso. Você não precisa ser tão criativo. Você tem que estudar muito para você passar num concurso e ter a segurança. E aí você descobre que você tem segurança, mas não tem liberdade. Ou outras pessoas, a sua família fala, não, você tem que ser um empreendedor, mas o seu potencial é para ser um funcionário público. Você está entendendo? Não existe certo e nem errado. Existe você se conhecer. Então a segunda coisa é você conhecer a si mesmo. A terceira coisa que eu aprendi com a vida, que eu apliquei na minha própria vida e que tem dado um resultado maravilhoso. Depois daquele dia do acidente, eu comecei a estudar isso. A terceira coisa é: qual é a sua missão aqui nessa terra? Por que você nasceu? Por que você existe? Por que você é quem é? Por que você veio ao mundo? Por quê? Qual é a sua missão de vida? Qual é a sua missão, o seu propósito, o seu desígnio, aquilo que você faz, que você pode resolver, que você gosta? Às vezes, essa depressão que você sente, essa angústia, esse vazio
que está dentro de você, é porque você fala assim, puxa, eu tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa conhecida, eu sou popular, mas quando eu chego na minha casa, que eu ponho a cabeça no travesseiro, uma angústia parece que toma conta de mim, eu desligo a luz, eu tenho pensamentos suicidas, eu me deprimo. Por quê? Eu posso te dizer que isso que você passa é um sintoma da falta de propósito na vida. É um sintoma da falta de objetividade. Quando nós temos um propósito, quando nós temos uma missão de vida, nós acordamos na segunda-feira animados para trabalhar, porque você faz o que você gosta, você ama, você nasceu para fazer isso, você foi formado, assim como uma indústria faz um ferro de passar roupa. Aquele ferro ele foi feito especificamente para ser um ferro, para passar roupa. Qual que é o propósito dele? Deixar as roupas passadas, bonitas, confortáveis, bem apresentadas, para que as pessoas usem. É facilitar a vida das pessoas, é resolver um problema. O ferro resolve um problema de roupas amassadas. E esse é o propósito dele. O ar-condicionado resolve um problema de calor. E esse é o propósito dele. Você, que problema você resolve? Que problema você pode resolver? Duas formas de você identificar o seu propósito de vida. Primeiro, o que você ama na vida fazer? O que você faria sem ninguém ficasse te mandando, te apurrinhando? O que você faria se você amasse hoje o seu trabalho? Como seria a sua vida se você fizesse o que você gostasse? O que você gosta de fazer? Você resolve esse problema daquilo que você gosta de fazer. Se você ama crianças, talvez o seu propósito seja você se tornar um pediatra ou alguma coisa relacionada com crianças. Entendeu? Outra forma é você perceber aquilo que você odeia. Sabe? Aquilo que te deixa irado, que você vê e você quer resolver. Ah, eu odeio, eu fico irado quando eu vejo um carro muito sujo. Talvez o seu propósito seja ser dono de um lava-jato. Sabe? É mais ou menos assim. Ah, eu odeio a corrupção. Eu odeio esses políticos que roubam. Talvez o seu propósito seja ser um político e fazer diferença, não roubar. Entendeu? Duas formas de você identificar seu propósito. O que você ama e o que você odeia. Então eu já falei sobre a fé, que é a primeira coisa que eu aprendi com a vida. Eu falei também sobre você conhecer-se a si mesmo e falei sobre o propósito de vida. 3 coisas. É lógico que eu aprendi muito mais, só que nesse vídeo não vai dar para me falar todas. Então acompanhe o meu canal no YouTube, o meu site, que eu vou falar várias coisas. Eu vou trazer para você coisas que eu aprendi com a vida, coisas que eu aprendi com aquela doença há muitos anos atrás. Ok? Para finalizarmos, a 4ª coisa que eu aprendi com a vida, que é extremamente importante, que faz a diferença na sua vida. Qual é a sua visão? Aonde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Todas as pessoas que têm um propósito bem definido, elas precisam de metas bem definidas, de uma visão. Você descobriu sua missão, mas você precisa de uma visão, senão você vai estagnar. E aí acontece algo que também é prejudicial. Você está exatamente cumprindo a sua missão, mas você está frustrado
Por quê? Porque essa missão, você estagnou nela. Você não sabe onde quer chegar. Então qualquer coisa que você fizer, tá bom. Qualquer coisa que você faz, tá bom. Qual é a sua visão? Sua visão de vida. O que é visão? Visão é aquilo que você projeta para o futuro. Visão é como se você fosse lá no seu futuro e trouxesse o seu resultado. Quem você é daqui 10 anos? Quem você é daqui 5, daqui 3, daqui 1 ano? Quem você é quando você desligar esse vídeo? Entendeu? É o futuro em imagens. Visão é uma imagem do seu futuro. Uma visão, ela precisa ter um tempo determinado. Eu quero ser o maior repórter de televisão, o melhor âncora da televisão brasileira. Sabe, alguma coisa assim? Coloca, essa é a sua visão. Coloca uma data. Eu quero isso até dia 1º de janeiro de 2015. E aí você estabelece a sua visão a longo prazo. E aí você volta. Você vai lá 10 anos lá na frente, você imagina seu futuro há 10 anos. Você tem uma imagem dele. E aí você vai voltando. 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, amanhã. E você vai fazendo um plano de ação. Eu quero ser o melhor repórter daqui a 10 anos. Mas eu ainda não me formei. Então talvez seu plano de ação para o próximo ano, você que terminou o ensino médio, quer ser um repórter, talvez seja você prestar um vestibular para fazer uma faculdade de jornalismo. Mas antes disso, estudar para prestar o vestibular, fazer o vestibular, conseguir um estágio numa televisão, treinar em casa, conversar com pessoas que já fizeram o que você quer fazer, conversar com pessoas que chegaram onde você quer chegar, ou às vezes procurar um coach. Eu atendo muitas pessoas que chegam para mim, que têm uma vida bem definida, que têm um propósito, uma missão bem definida, mas não conseguem estabelecer um plano de ação. Tem também uma visão definida, mas não é específica, não é mensurável, não tem data. Está entendendo? Essas são as 4 coisas. Se você aplicar isso ainda esse ano, eu garanto que a sua vida pode ter um novo sentido. Essas são as 4 coisas que eu particularmente considero as mais importantes que eu aprendi com a vida. Eu saí daquele hospital há muitos anos atrás. Eu queria fazer algo na vida das pessoas e eu descobri, primeiramente, que eu precisava acreditar nas coisas, que eu precisava ter fé, acreditar em mim mesmo, acreditar no meu trabalho, acreditar no meu potencial. Depois, eu comecei a me conhecer, sabe? Comecei a realmente olhar para dentro de mim, olhar para a minha sombra, para as coisas boas e para as coisas ruins também. E descobri muitas coisas ruins a meu respeito, que eu tive que ir mudando. E não foi fácil mudar. Não é fácil mudar. Sabe? É difícil você deixar para trás seu orgulho, as suas crenças. Sabe, crença é algo que parece que está com cola super bonde em você. Mas você precisa arrancar. Muitas vezes quando você arranca ela vai pegar algum pedacinho que estava em você. Mesma coisa você pegar e colar 2 folhas de papéis e aí você rasgar. Sabe? Vai misturar um pouco de uma folha com um pouco de outra folha. Então isso é crença, você começa a tratar isso, a mexer isso na sua alma. O homem ele é feito de corpo, alma e espírito. A alma é a sede das emoções. Alguns estudiosos hoje, eles têm desenvolvido algumas metodologias, algumas técnicas para você ter um equilíbrio emocional. A alma, a gente fala que é a nossa inteligência emocional. Como que está a sua inteligência emocional? Qualquer coisa te abate? Você é resiliente? O que é resiliência? É a sua capacidade de voltar ao estado original, mesmo depois de ter sofrido alguma pressão, alguma coisa.
Sempre que eu ouço a palavra resiliência, eu lembro do filme do Rock, quando o Sylvester Stallone fala: o mais importante não é você bater, não é o quanto você bate, mas é o quanto você apanha e continua de pé. Isso é resiliência. Isso é algo, olha, maravilhoso. O quanto que você está apanhando e você continua de pé. O quanto que as coisas têm dado errado e você continua no mesmo foco. Lá naquele hospital, eu tinha 19 anos de idade, imaturo. Eu não tinha perspectiva do que eu queria ser, do que eu ia ser. Eu sabia que eu queria deixar um legado. E foi anos e anos construindo isso. Eu resolvi as minhas emoções, eu melhorei minha inteligência emocional, eu descobri meu propósito, eu me conheci, eu acreditei, eu estabeleci uma visão. E hoje eu posso dizer para você que eu nasci para ajudar pessoas e empresas a liberarem o seu potencial. Essa é a minha missão. Qual é a sua missão? Depois que nós terminarmos esse bate-papo, escreva. Tente escrever a sua missão no papel. Pense a respeito. Eu agradeço a sua companhia. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.